Banqueta Esporte. Apoio Candeias Bar. Já que Minas não tem mar, música ao vivo é no Candeias Bar. Porta Principal, Distribuidor Gerdau, o aço para sua construção. Torre Mármores e Granitos, melhor acabamento e sempre os melhores preços. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima, soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Sacolão Máximo, máximo em qualidade, mínimo em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes, carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Posto Petrolim, combustível com a garantia da qualidade Shell. Você só encontra no Posto Petrolim, na Praça do Senai. Anacar, a esquina das peças e acessórios para o seu veículo. É ali, no Bonfim. Segunda-feira, 13 de março de 2017, você acompanha em nosso programa de hoje a vitória do Vila Nova em cima do Uberlândia no Alçapão do Bonfim. O Leão do Bonfim briga novamente para, quem sabe, estar no G4 nas próximas rodadas. E claro, vamos ter entrevista do técnico Leston Júnior e muito mais em nosso programa de hoje. E o nosso convidado especial é Rony, atacante do Vila Nova. O Banqueta Esporte já está no ar. Vamos chatar, só cria, né, Fábio? Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona. Estamos de volta após umas férias curtas merecidas. E no programa de hoje você acompanha todas as informações da vitória do Vila Nova em cima do Uberlândia. Daqui a pouco tem os melhores momentos, os gols e muito mais em nosso programa de hoje. Mas você de casa já pode participar conosco, enviar a sua mensagem, se quiser, através do WhatsApp. O número é o 98569-2926 ou, se você preferir, entre lá em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Daqui a pouco também tem o técnico Leston Júnior. Hoje a entrevista foi um pouco mais leve, um alívio, né, Leston? Vitória do Vila e também Fernando Henrique, além de Pirulito, dando uma entrevista que eu vou te falar, viu? Parece que tá com saudade, Pirulito. Já já a gente fala muito mais em nosso programa de hoje. Mas vamos apresentar os nossos convidados especiais desta segunda-feira, começando com o comentarista de credibilidade, Geraldo Fagundes. Boa noite, Fagundes. Sentiu falta de mim ou não? Muita falta, muita. Você estava queimando as partes? Salgando as partes. Também. Mas, Fagundes, falando sobre o jogo, o que você achou desse Vila Nova de ontem e conseguiu essa boa vitória para cima do Uberlândia, mais do que justa, né? Claro. Olha, boa noite, Roger, boa noite, Fred, boa noite, o Rony, e boa noite, amigos de casa. A vitória ontem do Vila Nova, né, foi irretocável, né, uma vitória maiúscula, e é do jeito que a gente gosta, né, com muita raça, muita vontade, muita luta dos jogadores. Isso nós vimos principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo moroso, né? Um jogo apático, tanto de um lado como de outro. Aliás, o Rony até na entrevista final, depois do jogo, né? Ele até disse que os dois times estavam se estudando no início, né? O Vila entrou com mais vontade, e tentando sufocar o adversário, mas na verdade é o que ele disse. Os dois times ficaram se estudando muito tempo, 30 minutos, né? Sem aquela vontade, aquela chegada para valer na área adversária. E o Vila Nova parece que deixou tudo para o segundo tempo. O segundo tempo jogou muito bem, me agradou demais o time todo, né? E principalmente, né, o artilheiro Rony. Eu acho que há mais tempo ele está fazendo esse papel de centroavante. É o centroavante, aqui o camisa 9, que tem faro de gol, e ele está sempre presente, apesar de nos dois últimos jogos, inclusive no de domingo agora, ontem, ele jogou mais caindo pela direita. É claro que isso é uma tática, né? uma estratégia do técnico Leston Júnior para confundir um pouco a defesa adversária. Mas o Vila, no todo, me agradou muito, principalmente jogando no segundo tempo. Agora, Fred Sarti, nosso comentarista, artilheiro, também está conosco nesta segundona. Boa noite, Fred. Falando sobre o esquema tático do Vila. No começo, a gente havia falado, 4 volantes, claro. Na teoria, viu, Leston Júnior, não na prática. O Vila poderia, quem sabe, não atacar como a gente esperava, mas no segundo tempo foi um outro time.
Boa noite, Roger. Boa noite, Fagundes. Seja bem-vindo, nosso artilheiro, Rony. Realmente, o Leston repetiu, pegou todo mundo de surpresa, né? Nós já tínhamos, na manhã de domingo, colocamos como certa a entrada do Cho, porque o Leston, no jogo contra o Atlético, ele entrou, que ele fala, com 3 volantes, né? O Leandro, Paulo Vitor, Luiz Mário e um meia, que é o Jonathan. Ele tinha colocado o Cho nos treinamentos, mas no domingo ele preferiu repetir o time contra o Atlético. A grande verdade, o próprio Leston reconhece na sua entrevista que até os 30 minutos o time não foi bem. Nós até dizíamos, eu mesmo disse, que eu esperava que o Leston tivesse a mesma atitude que o Roger Machado, treinador do Atlético, teve no jogo passado em fazer alteração antes dos 30 minutos. O time não julgava. Depois da parada técnica, ele ajustou o time ali no papo e o time foi outro. E o segundo tempo foi muito melhor com as alterações que foram feitas e principalmente com a entrada do Cho. Não que o Cho esteja tão bem como a gente espera, mas só pela entrada do Cho cadencia o jogo, melhorou bastante o Vila Nova. Então o Vila está bem, vamos jogar o Vila para cima. Agora, a dúvida é, para o próximo jogo, como vai ser o esquema tático do nosso querido Leston Júnior. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse esquema tático, como o Leston pode entrar, quem sabe, contra o RT já no próximo fim de semana. O nosso convidado especial desta segunda-feira aqui no Banquete Esporte é Rony, atacante, o grande destaque da partida de ontem diante do Uberlândia. Boa noite, Rony. Obrigado pela sua presença aqui no Banquete Esporte. Minha pergunta não poderia ser outra a não ser essa. Se fizesse o terceiro gol, que música que o Rony ia pedir? Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, obrigado, agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar participando aqui, muito feliz também pelos gols, né? Acho que a música seria Bird, né, cantada pelo Ush, né? É uma música especial para mim e para minha esposa. E agora falando sobre a partida de ontem, Rony, percebemos um Vila Nova no segundo tempo diferente e você, quando o Vila foi mais para o segundo tempo, teve mais oportunidades lá na frente? Pois é, acho que o primeiro tempo não foi o primeiro tempo que a gente gostaria de fazer, os primeiros 30 minutos, como eu disse, o Fagundes também salientou muito bem aqui, a equipe, as duas equipes se estudando muito, né? O Uberlândia acredito que estudou muito a nossa equipe também, principalmente a minha saída pelo lado direito, de dentro para fora, do Felipe também pelo lado esquerdo, de dentro para fora. Eles colocavam sempre um segundo homem na marcação, isso dificultou um pouquinho. Mas na parada técnica o Leston consertou bastante, pediu um pouco mais de força, um pouco mais de capricho nas jogadas e o time melhorou. Nós vamos agora à matéria do jogo. Você acompanha como foi essa partida entre Vila Nova e Uberlândia ontem no Alçapão do Bonfim. Na tela. Neste domingo, Vila Nova enfrentou o Uberlândia no Alçapão do Bonfim pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Uberlândia começou melhor no jogo e dominou a partida até os 30 minutos. Mas no decorrer da partida, o Vila Nova mostrou reação. As melhores ações do Leão vinham na velocidade de Felipe Augusto e nas bolas paradas com Jonathan. Após a parada técnica, Leston Júnior acertou o time e depois de uma sequência de escanteios aos 44 minutos, o atacante Rony aproveitou o rebote do goleiro Thiago Braga e abriu o placar para o Leão do Bonfim. O que é isso? Nação Vila-Novense! Gol! Na segunda etapa, o Vila usou o tempo a seu favor e administrou a vantagem em busca de uma oportunidade para matar o jogo, que surgiu aos 31 minutos. Rony, na velocidade com muita raça, ganhou a dividida com o zagueiro e o goleiro do Uberlândia e balançou as redes do Alçapão do Bonfim, decretando a vitória do Leão por 2-0 em cima do time do Triângulo Mineiro. Do Vila Nova! Com o resultado, o Vila Nova chega a 7 pontos e ocupa a 8ª posição no Campeonato Mineiro 2017. O Vila, portanto, foi a 7 pontos, deu uma aliviada na competição, está a 4 do último, aliás, do primeiro colocado na zona de abaixamento, já dá aquela respirada melhor na estadual. Agora, falando, Fagundes, sobre esse esquema tático do Leston Júnior, o Fred acabou de falar aqui em nosso programa antes da matéria.
Te assustou um pouco quando você viu 3 volantes, na teoria, o Vila Nova indo para cima do Uberlândia, jogando dentro de casa? Ou você acreditou realmente que o Vila poderia, mesmo com 3 volantes, ir para cima do Uberlândia e fazer uma boa partida no primeiro tempo, coisa que infelizmente não aconteceu tanto? Olha, na verdade é o seguinte, primeiro que quem sou eu para condenar ou criticar o Leston Júnior hoje? Não tem como, né? Uma vitória realmente marcante, e ele teve uma atuação impecável, né, na escalação do time e principalmente na orientação do time. Agora, eu acreditava, fiquei muito surpreso antes, quando o Fred, na chegada no estádio, nos disse que o time seria alterado, né? Teria alteração, que não jogaria o Jonathan, jogaria outro jogador que não... O Tchô, isso. Eu até esperava que o Leston escalasse, tirasse um do meio de campo, né? Teoricamente seriam 4 volantes, como jogou contra o Atlético, que lá ele precisava de marcação, e a surpresa foi essa, ele manteve o mesmo time. Eu tive um temor ali quando fiquei sabendo que seria o mesmo time. Eu esperava um time mais ofensivo, né? Porque o Vila, mais do que nunca, precisava da vitória. Então eu esperava que ele colocasse um jogador mais agudo, né? Como o Renato Kaiser, o Leônidas, né? Que a gente não sabe como é que está também a situação dos jogadores em termos de contusões ou forma física, né? Bom, então eu esperava um time diferente do que jogou com o Atlético, com uma alteração, um jogador mais ofensivo junto com o Rony e junto com o Felipe Augusto. O Vila jogava em casa contra o Uberlândia, que é um time também mediano, e eu esperava esse time. Mas ele surpreendeu a todos, manteve o mesmo time, até expliquei isso na jornada, você deve se lembrar, que o técnico, quando o time está bem, vencendo ou não, mas está bem, ele dificilmente mexe no time, ele repete, como repetiu nesse jogo de ontem. E ele fez certo, o primeiro tempo não foi bom, né? Todo mundo viu isso, que o Vila não produziu a contento. O Vila voltou a jogar bem a partir dos 38 minutos, fiz questão de cronometrar, 38 minutos, o Vila voltou a sufocar o time do Uberlândia, foi quando saiu o gol, 42 minutos saiu o primeiro gol do Vila. Então, o segundo tempo totalmente diferente. Então eu tenho que elogiar, né, ao Leston Júnior, foi coerente com ele mesmo, e principalmente, né, elogiar os jogadores do Vila que voltaram para o segundo tempo e que deram tudo de si. Eu até disse, né, que podia ser também, o tempo estava muito quente no primeiro tempo, né, o sol muito forte, muito calor, e eu falei, houve um desgaste no primeiro tempo, então os times estavam mais acomodados. O segundo tempo, como já tinha muita sombra no gramado, os times, houve uma desenvoltura muito melhor, né, do time do Vila Nova, principalmente. O Uberlândia, vez por outra, ia à frente. Tanto que o Fernando Henrique foi muito pouco empenhado no jogo, né? O Uberlândia até não me chamou muita atenção. Agora, o Vila, no segundo tempo, foi outro time. Os jogadores voltaram com vontade e até sair o segundo gol, né? Quando deu aquela tranquilidade, parece que foi 31, 32 minutos do segundo tempo. Aí deu uma tranquilidade total e eu disse também, e vou repetir, placar moral seria 3-4-0 para o Vila, porque nós tivemos 2 bolas na trave, né? Uma do Rony e outra, parece que do Felipe Augusto, não me lembro. 2 bolas na trave, ou seja, o Vila teve chance de dar uma goleada no Uberlândia ontem. Mas 2-0 ficou de bom tamanho, 3 pontos, e agora é partir, como o Fred disse, partir para cima da URT e mandar ver nesse campeonato. Dá para chegar ainda, dá para chegar lá entre os 4. Vai ter que ter muita luta, ganhar os últimos jogos e torcer um pouquinho contra, né, os demais times. É verdade. Um dos volantes do Vila Nova ontem foi o Luiz Mário, e nós percebemos durante a transmissão, claro, todos que estavam acompanhando também o jogo lá, os torcedores, que o Luiz Mário estava muito avançado, estava como se fosse um meio campo. Gostou desse lado do Luiz Mário? A gente sabe que ele tem qualidade na posse de bola, ele tem qualidade para avançar, e o Luiz Mário estava ali ao lado do Jonathan, ajudando a armação das jogadas do Vila. O Luiz Mário é um dos jogadores mais regulares do time do Leston. E ele jogou da mesma forma que jogou contra o Atlético. Era central o Leandro, do lado direito mais avançado o Luiz Mário, e do lado esquerdo nós tínhamos 2. Nós tínhamos o Paulo Vitor mais perto do
do Leandro e o Jonathan mais avançado. O Jonathan para segurar o Marcos Rocha. E o Luiz Mário é diferente quando ele pegou o Atlético para pegar o Uberlândia. Por isso que ele se destacou mais. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele foi bem, é a cara do Vila Nova, e quando ele machucou, ele ainda, eu estava do lado dele, não, vou tentar mais um pouco, você via a raça, o comprometimento dele, costumamos dizer que ele tem a cara do Vila Nova, mas não é a dele. Por isso que esse esquema ainda com os 4 contra um time do interior, eu não sou muito a favor dele, não. Mesmo fora de casa? Mesmo fora de casa, eu não sou muito a favor. O Vila Nova, até antes dos 30 minutos, pega a bola, recupera, mas não joga, não cadencia. O tempo todo que a gente fala é que tem que valorizar a posse da bola, tem que ter a posse da bola e coisas que não estavam acontecendo. Falta para mim, eu acho que tem que continuar o PV e o Luiz Mário e o Leandro ou o Jonathan ceder a vaga para algum meio de campo, que seja o Cho, que seja o Leônidas. Agora, Rony, a gente sabe que a sua carreira é extensa. Passa aí para o torcedor que está em casa, o torcedor vilanovense. Como que o Rony começou no futebol até chegar ao Leão do Bonfim? Bom, na verdade, comecei no Marília, né, desde os 9 anos, na escolinha do Marília. E fiquei lá até os 14 anos de idade, onde eu me transferi para São Paulo. Foram 10 anos no São Paulo, sempre com contrato, mas às vezes sempre não tendo a oportunidade que eu gostaria, às vezes acabava sendo emprestado. Fui para a Turquia, voltei, fui para a Coreia, voltei, Japão, voltei. Turquia novamente, onde eu saí definitivo e acabei retornando ao Brasil em 2016. Ontem o Vila venceu por 2-0, todos sabem. A TV Banqueta, claro, levou as emoções para vocês aí de casa em nossa jornada esportiva. Como vai acontecer no próximo fim de semana, vamos transmitir a partida entre o RT e o Vila Nova. E nós vamos agora passar para vocês aí de casa a emoção dos gols do Leão do Bonfim, os 2 gols do Rony, que está aqui presente conosco no estúdio. A narração é nossa. Coloca na tela, por favor. Está chegando o Berlândia, recuperação do Vila, dispara para o campo de ataque, Jonathan já cutucou, já lançou para o Felipe Augusto, é só fazer, frente a Felipe Augusto, bateu, espalma o goleiro, sobrou, vai fazer, Rony, o que é isso? O que é isso? Nação Vilanovense! Gol! Vila Nova! É gol do Leão do Bonfim! Agora, há um ano atrás, estou me lembrando aqui, mesmo jogo Uberlândia e Vila Nova, só que foi no Parque do Sabiá. Já eu falo que vai descendo Vila Nova, recuperação do Vitor, olha a bola vai entrando, o Rony vai fazer, Rony cutucou! Rony cutucou! Rony cutucou! Rony cutucou! O que é isso? Gol! Tá aí, portanto, os gols do Leão do Bonfim, a vitória do Vila Nova ontem 2-0 para cima do Uberlândia. Agora, analisando um pouco o time do Uberlândia, Fagundes, claro, vinha de boa campanha no Campeonato Mineiro, ano passado até o Uberlândia está fazendo boa campanha até um pouquinho do meio do campeonato, mas logo na sequência virou um cavalo paraguaio, deu uma caída enorme, mas tem um bom time o Uberlândia. O Vila, claro, se resguardou um pouco, estudou o time do Uberlândia no início do jogo, mas depois, não sei a sua opinião, mas eu vou te perceber que o Uberlândia não é essa brastemp toda não. Só antes de você falar, destacando que o Rony ontem foi eleito o melhor jogador em campo pela TV Banqueta, pela nossa equipe. Ele ganhou um jantar ou almoço lá no restaurante Normas. Vale a pena você também conferir lá o almoço ou o jantar do restaurante Normas, até mesmo aquela pizza especial. Mas voltando a falar sobre o Uberlândia, Fagundes, a equipe que estava ontem trabalhando no jogo lá, Vila Nova e Uberlândia, lá da cidade do Uberlândia, o narrador, se não me engano, estava comentando, eu estava passando no corredor, não sei se foi no comentário, não deu para perceber quem foi, mas ele havia citado que era vergonhoso o Uberlândia ter perdido para o Vila Nova, pela situação que o Vila se encontrava no Campeonato Mineiro. Acho que esse cara, ou esse senhor, se enganou, porque ele não acompanhou os jogos do Vila, não viu que o Vila vinha fazendo bons jogos, apesar, claro, de obter essas derrotas ou até mesmo empate que aconteceu aqui dentro do Alçapão. O Vila está numa situação ainda mediana no campeonato, ou estava numa situação ruim, mas vinha fazendo bons jogos. Mas deixa ele lá no canto dele. Acho que é melhor a gente comparar títulos e história, a gente ver quem é maior, se é Uberlândia ou Vila Nova. Mas esse Uberlândia, Fagundes, te surpreendeu negativamente? Surpreendeu.
eu esperava, né, um Uberlândia mais aguerrido, né, um time mais bem preparado. Como eu disse antes, né, na minha fala anterior, eu disse que o Uberlândia se safou de levar uma goleada, né? Podia ter levado de 4, até de 5. Né? Se o Vila tivesse jogado como jogou no segundo tempo, o primeiro tempo, tinha aplicado uma goleada no Uberlândia. Então, esse repórter lá de Uberlândia se equivocou totalmente, né, ao desconhecer, né, o poderio do Vila Nova, né, o time do Vila Nova atual. Eu venho batendo nessa tecla, né, desde da primeira rodada. O Vila tem um elenco bom, tem um time forte, né, veio dando azar, pegou os 2 grandes já, tem time mediano, time do interior aí, que não pegou ainda nem o Atlético nem o Cruzeiro. O Vila já pegou os 2. E o Vila fez 2 bons jogos, contra o Atlético e o Cruzeiro. Exatamente. E fez um jogo bom contra o América Teófilo Otoni, ganhou de 2-0. Ontem fez um jogaço no segundo tempo contra o Uberlândia, ganhou de 2-0. Ou seja, o Vila tem time para chegar, não é? Deu azar contra o Democrata, né? Um jogo que não entendo até hoje, porque o Vila perdeu aquele jogo e empatou com o Tricordiano dentro de casa, né? Isso tudo aí a gente vai analisando aos poucos e não entende o porquê. A verdade é que ontem o Uberlândia não teve mérito nenhum aí, né, na sua derrota. Pelo contrário, o mérito é todo do Vila Nova, que jogou bem e jogou para ganhar, né? Podia ter ganhado de mais, mas como os 2-0 ficaram de bom tamanho. Então o Uberlândia assim, me surpreendeu de não se apresentar como aquele time, né, que a gente conhecia e ouvia dizer que o Uberlândia estava bem no campeonato. Veio bem, mas é como você disse, olha, cavalo paraguaio, né? Chegou aí, estacionou e o Vila agora tem que fazer o seu papel. É ganhar agora para frente, tem 2 jogos dentro de casa ainda, tem 2 fora e tem amplas possibilidades de chegar nesse G4. É verdade, Fagundes, já a gente fala sobre esse G4, já também tem a classificação, a tabela dos próximos jogos e muito mais. Agora, os melhores momentos entre Vila Nova e Uberlândia, a vitória do Leão dentro do Alçapão do Bonfim. Na tela titular, vamos lá. Início de jogo, como comentamos, Fred, o Vila Nova um pouco parado. Tanto que a gente fica perto demais da torcida, né? O pessoal, põe um meia, põe um meia, todo mundo pedindo meia. Mas o Leston Júnior na parada técnica resolveu. Olha só, o Uberlândia ainda teve esse lance aí, o grandalhão Schumacher, né? Para mim foi a chance única do Uberlândia nesse jogo. Foi essa aí do Schumacher. Teve essa também, mais ou menos. Também. Aliás, o Schumacher foi um dos destaques, né, do Uberlândia. Eles usavam muito, tentavam muito jogar com o porte físico dele. Esse foi o lance do Rony também. Mas não andava. O Schumacher não andou no jogo, porque o Vila está com a zaga muito firme. Né, o Gladstone e o Lula estão dando conta do recado. Anularam. Eu até comentando com o Rony, nos bastidores, que o Schumacher foi anulado, né, pelos backs do Vila Nova. Essa cabeçada do Rony aí, Rony, se você fizesse esse gol, 3 gols de cabeça, sempre de música era aqui, viu? Pois é, uma pena essa bola não ter entrado, né? Poderia ter deixado a gente um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais cedo no jogo. É interessante, né, Fred? Ele não tem uma estatura tão alta, mas é ótimo de cabeça. Diferenciado, né? É mais posicionamento, né, Rony, do que altura, né? Um pouco de posicionamento, um pouco de trabalho de impulsão, né, de salto e qualidade, né? Agora o Felipe Augusto também, o Rony, que é seu companheiro de ataque, jogou muito bem ontem, né? E estava precisando disso, que ele vem com uma sequência contra o Democrata não foi tão bom, que é o time da sua terra, aí a cidade pegou no pé dele. Contra o Atlético, apesar de ter feito o gol, não foi tão bem. Houve um problema antes do jogo contra o Atlético, contra o Tricordiano com a torcida. E ontem ele foi muito bem, né? Bom, foi muito bem. Sempre tá vindo uma sequência boa, né? Eu particularmente gosto muito do estilo de jogo do Felipe, gosto muito de fazer uma dupla de ataque com ele. Para mim, é um jogador excepcional, de qualidade, é veloz, é habilidoso e finaliza muito bem. Tem nos ajudado muito. Aquela jogadinha suas, eu costumo dizer que quem está acompanhando o Vila já vai marcar, como já marcou o Uberlândia. Que eles invertem, né? Você vai para as pontas e quem entra é o Felipe Augusto. Isso é direto acontece, Fagundes. Exatamente. Eles estão bem entrosados, né, ali na frente, tá dando tudo certo, jogando juntos, desde o primeiro jogo.
a tendência é só ir melhorando. Agora, Rony, eu vou deixar você numa encruzilhada. Esse aí, antes de fazer a pergunta, eu costumo dizer que é o gol com a cara do Vila Nova, na vontade, na raça, que significa muito também o que é o plantel do Vila hoje. Mas você prefere jogar nesse sistema tático com 3 volantes e um meia, ou você prefere ter um meia de ligação com maior habilidade ali para jogar a bola para você, o Felipe Augusto? Bom, isso a gente entende que de cada jogo a gente precisa de um sistema diferente. Nós jogadores temos total confiança no Leston e a formação que ele passar, o que vai diferenciar é a nossa atitude dentro de campo, se vai ser com 4 volantes, com 2 volantes, com 2 pontos, 3 atacantes. Acho que o principal é a nossa atitude dentro de campo, né? Acho que a tática influencia um pouco, sim, mas o primordial é a nossa atitude dos jogadores dentro de campo. Agora, uma curiosidade, quando que vocês ficaram sabendo que o time seria o mesmo do último jogo? Bom, ele falando um dia antes do jogo, ele estava com essa dúvida até um dia antes do jogo, né? Você colocaria o Cho ou o Jonathan, mas um dia antes do jogo ele optou pelo Jonathan mesmo, né? Até pelo jogo que a gente fez contra o Atlético, para a gente dar um pouquinho mais de confiança. E surpreendeu, porque na hora que o Uberlândia entrou em campo, o João Paulo veio em mim, falou, mas não entrou o Cho não, mudou? Eu falei, é o mesmo time do jogo passado. Então, não sei até quanto ponto o Leston fez isso, nem tanto para surpreender, né? O Uberlândia, mas que surpreendeu. É verdade. E a gente tem informação que o Vila já está buscando segurar alguns jogadores para o Brasileiro da Série D, que começa no fim de maio. Com certeza, um dos principais nomes que o Vila deveria focar para continuar na equipe é o Rony, né, Fagundes? É, verdade. Não só o Rony, eu acho que vários outros jogadores, né, merecem até essa continuidade, essa sequência no Vila Nova. A diretoria tem que focar, né, agora nessa sequência. O Rony é primordial, né, a presença dele no elenco, continuar, e muitos outros jogadores, que eu acho o elenco do Vila Nova. Não adianta segurar o Rony e mandar outros embora, não tem jeito. Então tem que segurar outros também, se puder o elenco todo, ou uma mexida ou outra, um reforço seria, né, de bom tamanho. Então o Rony eu acho que depois dos gols de ontem, os 2 gols, já tinha marcado 2, né? 4 gols. Então 4 gols, pois é, o artilheiro do time. Então tem que a diretoria trabalhar firme nisso aí, segurar esses jogadores, não acontecer igual anos anteriores, né? O time termina o Campeonato Mineiro, terminando bem ou mal, vai todo mundo embora e tal. Esse ano é diferente, a gente está vendo a seriedade da diretoria do Vila, né? Trabalhando, mantendo em dia os salários, que isso é importante, é fundamental. Então acho que tem que segurar mesmo, é o Rony e outros jogadores também. Agora só uma informação, desculpa te cortar, Roger. O Vila fez 7 gols e tomou 7. Então tá com saldo de 0. De 7 gols, o Rony fez 4. Tem um detalhe para você comentar também, Fred. O Rony não é só aquele goleador famoso centroavante. A gente percebe que também ele é brigador, ele tem raça. Mesmo numa partida que o Vila não está bem, ou no momento que ele mesmo não está bem, ele está ali brigando pela bola. A gente fala isso direto na nossa transmissão. Tanto que foi... Você saiu em qual jogo? Foi contra um jogo fora, Caldense. Foi contra Democrata, né? Democrata? Isso. Eu acho que esse foi o único jogo que você não estava calibrado. O Rony sempre busca o jogo, aparece, pede bola, cai para as pontas, cai para outras pontas. Agora uma informação sobre o time da Série D. O Manula e o Thiago Tito, né, o vice-presidente de futebol e o diretor de futebol, reuniram essa semana com o presidente do clube, o Márcio Botelho. Eles já estão fazendo os ajustes, já estão pensando no time para a Série D, começa em maio. São alguns ajustes, por exemplo, tem jogadores que estão no banco, que tem um salário quase que o dobro de alguns que hoje são titulares. Então eles já estão fazendo esses ajustes, né? Ficar com o jogador que é titular, com um salário menor e liberando outros. Lembrando, né, a torcida vilanovense, a gente sabe muito bem disso, isso é um papo muito reto, um papo muito sério e honesto, é que os jogadores enxergam no Vila Nova uma possibilidade, e a maioria deles já passaram por grandes clubes, o Rony formado na equipe do São Paulo, né, time de primeira divisão, eles veem no Vila a oportunidade de jogar bem, se destacar com toda vontade, suar a camisa, amor à camisa, para ter destaque no time de Série B e Série A.
aqueles que não tiverem esse destaque vão permanecer na equipe. Com certeza. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta você acompanha a entrevista com o Thiago Tito. Tem também o goleirão Fernando Henrique e uma entrevista especial com o Pirulito, ídolo marcante do Vila Nova. Fica daí que eu te espero daqui. Até mais. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. De volta, torcedor titular, com o Banqueta Esporte desta segundona. Continue participando conosco, envie sua mensagem, se quiser, através do WhatsApp, o número é 98569-2926, ou, se você preferir, entre em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta, e já temos participação, né, Fred? Isso, agradecer demais a audiência, né? E é uma participação super especial e mostra a credibilidade do nosso programa, é a participação do Leston Júnior, seu treinador, dizendo aqui, dando um toque de que o primeiro gol foi uma roubada do PV. Eu até falei na transmissão, uma roubada assim, perfeita, com a cara do Paulo Vitor, com aquela raça, um carrinho na bola. E o passe foi do Jonathan. O Jonathan foi muito bem ontem. Foi bem. Foi muito bem ontem. Temos também a participação da Marcinha lá, Boaventura, irmã do Carlinhos Bumbum, um abraço para ela. O Juliano do Pátio de Obras. O Gabriel Locutor tá mandando um abraço para você, Roger. Um abraço para ele. E agora tem uma opção de gente, como diz, que já estava prevendo 2 gols do Rony. Tem o Nem da Sexta na Feira, que falou que no meio da torcida Pavilhão recebeu você e disse que ia fazer 2 gols, que o dia seria seu. O Thiago, nosso Titi Gordo, vice-presidente de futebol, vice-presidente social do Vila, disse que falou para você. Isso é verdade? Falou que você faria 2 gols. Thiago tá sabendo de bola. Fale agora, da próxima também, hein, Thiago? O Bruno Sartre, meu primo, vice-presidente de patrimônio do Vila, dizendo que o Uberlândia só daqui a 100 anos pode ser que pareça com o Vila, ou melhor, nem daqui a 100 anos o Uberlândia vai aparecer para o Vila e vai ser maior que o Vila, e dizendo que o Rony é o Hulk vilanovense. Grande Rony, aqui conosco participando ao vivo. E agora eu vou trazer para vocês uma entrevista especial. Quem fez foi ele aqui, Fred Sartre.
Dessa vez ele não foi comentarista artilheiro, ele foi repórter artilheiro, como sempre na jornada esportiva, e ele teve presente lá com Pirulito, treinador do Vila. Só me tira uma dúvida antes, Fred, eu estava vendo a sua conversa em off antes lá com o Pirulito, parece que ele não viu o jogo no estádio, né? O Pirulito não viu porque a gente não colocou isso na entrevista, que na verdade nós chamamos ele pelo fato do filho dele, o João Paulo, estar jogando no Uberlândia e sabendo o amor que o Pirulito tem para o Vila Nova, se ele iria ficar em cima do muro. Ele falou que não ia no estádio, não consegue no estádio, ia rezar para que fosse uma bela partida e que o filho dele jogasse bem, mas ele estava torcendo para um empatezinho. E eu sempre quando o Pirulito fala do Vila é impressionante como ele se emociona. Então agora a entrevista do Pirulito para o Fred Sart, falando, claro, sobre esse jogo entre Uberlândia e Vila Nova. Também ele fala sobre João Paulo, o seu filho. Na tela, o Pirulito. Pirulito, figura muito conhecida no todo o campeonato mineiro, futebol mineiro. Pirulito foi treinador do Vila Nova. Antes disso, né, foi jogador do Vila Nova, depois treinador das categorias de base, do profissional, mora a 2 ruas aqui do lado do estádio Castor Cifuentes. E Pirulito hoje vive um momento especial de sua vida, né? O coração deve estar dividido porque o destaque do Uberlândia é João Paulo, que também começou no Vila Nova, jogou na base do Vila, no profissional do Vila Nova, e esse ano está no Uberlândia. Pirulito, coração dividido para hoje? Dividido. Até não vou ao campo, não vou ao jogo. Vou ficar em casa rezando para o meu filho, que tudo corra bem, que faça uma boa partida. Vitória é consequência, tanto do Vila como do Uberlândia, isso eu não peço. E que Deus abençoe ele e também a todos os jogadores. E a vontade era de ver, mas é complicado para mim. Às vezes o coração também, na idade, pode, né, complicar um pouquinho. Mas estou em casa torcendo, rezando, e que tudo corra bem durante a partida para todas as duas equipes. Pirulito, aproveitar toda a sua experiência, você tem acompanhado o time do Vila? Se eu tenho acompanhado? Não, esse ano eu não acompanhei. Vi o jogo contra o Atlético pela televisão. Não tenho acompanhado, estou um pouquinho afastado. Até da base afastei um pouquinho. Eu acho que estou descansando um pouquinho, mas estou com saudade. O Vila foi a minha vida há quantos anos? Praticamente, né? Joguei no Vila há 11 anos. E trabalhei no Vila 17 anos, então praticamente quase 30 anos. Já estou com saudade, mas até na base não fui procurado. Não é questão de receber, não é dinheiro, tem 2 anos que eu não recebo, mas nunca trabalhei no Vila por dinheiro. Que o Vila me acolheu num momento difícil da minha vida, quando o Atlético não me queria, mandou para Manaus, eu não queria Manaus, e o Vila abriu as portas para mim. Então é uma gratidão muito grande. E como abriu para o meu filho também. Eu acho que acho que foi o 2º ou 3º jogador que mais jogou no Vila. Não sei quantas partidas, acho que 400 e poucas que fizeram. E meu filho jogou mais de 100, então isso é gratificante pra gente, tanto para mim como para meu filho. Eu sei que também que ele tem um carinho muito grande pelo Vila. E a carreira dele? O que ele está vivendo no momento? Olha, ele liga para mim sempre, fala assim, pai, nós temos um carinho pelo Vila. Mas agora nós somos Uberlândia, ele falou, você, falei com ele brincando. Então eu tenho que honrar a camisa do clube que eu estou jogando. Mas a gratidão, pai, eu nunca vou esquecer. Isso, filho. Agora, ser um profissional. Tem que fazer o melhor para você com o time que você está jogando. Pessoal, pai, vou tentar e vou fazer. Se extrair aqui tão rindo de mim que ontem, após a entrevista, eu disse grande Pirulito. E o Fagundes disse o quê? E o Fagundes, com certeza. Mas realmente, Pirulito, o treinador e o jogador do Vila, realmente é um cara extraordinário. Um abraço para você, viu, Pirulito? Volta para cá que nós vamos falar agora com o Thiago Tito. Tá chegando o vice-presidente do Vila Nova, falando, claro, dessa vitória do Leão do Bonfim. Solta o título titular. Sem dúvida nenhuma, primeiro, já de antemão agradecer a TV Banqueta, né, que também tem nos acompanhado desde o início da preparação, né, que mostra o potencial do nosso elenco e acompanha o dia a dia, a realidade do dia a dia. Então agradecer a TV Banqueta pelo apoio. Sem dúvida nenhuma, para a gente hoje é um reconhecimento desse longo tempo de trabalho, né? A gente estava numa situação delicada, jogamos com um adversário complicado, então essa vitória hoje potencializa ainda mais o resultado. Então a gente fica muito satisfeito e é que a gente sempre falou, né? É um trabalho de continuidade, de reconstrução, não seria de uma hora para outra, e os resultados estão aparecendo agora e a gente espera e torce muito, pede a Deus proteção para que continue esses resultados aí daqui no restante da competição, né? Rumo à semifinal ou cada degrau de sua vez? Primeiro a gente conseguir nossa vaga de acesso na Série D do ano que vem, né? E aí depois pensar em semifinal, né? A gente tem ainda disputa para
para não estar brigando com o rebaixamento, né? Não estamos matematicamente fora, mas é um resultado extremamente importante, nos dá uma tranquilidade, mas nossa briga mesmo é para a classificação da Série D do ano de 2018. Fernando Henrique já está pedindo passagem aqui no Banquete Esporte e ele fala desta vitória sobre o Verdão lá do Triângulo. Coloca o Fernando Henrique aí. A nossa equipe se comportou muito bem, infelizmente a bola não estava entrando, mas a dedicação, a garra não faltou. Então é isso que a gente tinha combinado antes do jogo, de lutar e fazer com que o dia a dia nosso, que é um trabalho bem forte, prevalecesse hoje no jogo. E no segundo tempo a gente foi firme e conseguiu a vitória sólida. Esse é diferenciado, né, Rony? É importante a gente olhar para trás e ver um goleiro de história, mas também que seja um goleiro firme, como é o Fernando Henrique. Pois é, o Fernando, sem dúvida, é um cara que nos passa muita tranquilidade, muita confiança. É sempre bom ter um líder como ele no elenco, que nos fortalece todo dia. O dia a dia dele é muito importante estar com ele, faz toda a diferença. Nós temos 2 líderes em campo, né? Em campo. Aliás, 3, eu acho. Na minha visão de fora, né? Vocês sabem muito melhor. O Fernando Henrique, né? Fica doido lá atrás, pra cima, agitado. O Gladstone, que é o capitão, e o próprio Luiz Mário, né? É importante, né? Ressaltar a importância desses líderes aí, porque é uma mescla boa de juventude com a experiência. Isso é muito importante para um elenco. Agora, o Leston tem a equipe na mão, né, Rony? Pois é, o respeito que ele tem conosco e o respeito que os jogadores têm com ele, isso é super importante no dia a dia e todo mundo só tem a ganhar com isso. Falando até sobre o Leston, eu havia comentado ontem, estava comentando durante a jornada, esse cara foi e me atrapalhou meu comentário, ele fez o segundo gol do Vila Nova. Eu estava falando sobre o Wilson Gotardo. Mas que bom que você me atrapalhou e fez o gol, viu? Vamos falar de Não, só quero falar a diferença entre o Wilson Gotardo e Leston Júnior. Você vê quando o treinador é bom, Fred. Um ano atrás, o Vila empatando com o Uberlândia lá no Parque do Sabiá, eu estava presente lá com o cinegrafista Enerson, e o Wilson Gotardo não mexia, não alterava o time do Vila Nova, e o Vila estava com um homem a mais, indo para o segundo tempo com um homem a mais, jogando com 4 volantes. Isso era na prática, viu, Leston? Já o Leston ontem percebeu isso, claro, estava dentro de casa o Vila Nova nesse jogo de ontem e no ano passado estava fora de casa, mas era a mesma situação. E até melhor, porque o Vila estava com um homem a mais, tinha sido expulso o jogador do Uberlândia e o Wilson não mexeu, levou o gol do Uberlândia e acabou sendo derrotado. Aí vem a história de um técnico bom, competente e que não é teimoso, como é o caso do Leston Júnior, percebeu ontem que precisava da vitória, precisava vencer e alterou o time no segundo tempo. Não, e a diferença maior para mim, que eu acho, é porque a gente sabia que o Wilson estava querendo insistir com o jogador do grupo dele para ser titular do time. O caso do Leston não, e até é função nossa da imprensa. Eu chego no Djalma, no Leones, dou aquela cutucada, tipo assim, mas e aí, você não devia estar jogando para ver se solta, tipo assim, treinador tá de sacanagem. Não tem, cara. Não é porque ele está nos assistindo, sempre nos assiste, não. Por isso que a vitória de ontem foi tão importante. Porque, canso de falar isso. Que time não, falar de outros times é difícil, que a gente não conhece a vida real. Mas que dia que o Vila Nova, há quanto tempo que o Vila Nova não se apresenta em dezembro? Tem uma pré-temporada de alta qualidade, uma bela infraestrutura que foi lá em Bragança Paulista. Salário em dia. Um treinador sério, estudioso, correto, honesto. E a bola não estava entrando. Tudo acontece com o Vila, mas não é possível que esse ano não vai dar certo. Por isso, como diz aqui o Manuel, filho do Toninho Bala, não sei não, concordo que é degrau por degrau. Mas se o Vilinha ganhar do RT lá domingo, nós vamos para a cabeça. Se Deus quiser. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta, tem entrevista do técnico Leston Júnior aqui no Banquete Esporte. Tem também a próxima rodada, a classificação atual e muito mais para vocês. Já tem um chutômetro também da próxima rodada. Fica daí que eu te espero daqui. Nosso intervalo é rápido. Até já. Ô, Alessandro. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadouro.
Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Nasce um novo bairro em Nova Lima para você viver bem. Residencial Solar de Nova Lima. A 25 minutos do Belvedere, junto ao bairro Santa Rita, sentido Rio Acima. Lotes residenciais e comerciais com financiamento próprio e prestações a partir de R$ 750. Plantão de vendas todos os dias no local. Ou ligue Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. De volta, torcedor titular, com o Banquete Esporte desta segunda. Continue participando conosco, envie sua mensagem. O WhatsApp é o 985692926 ou, se você preferir, em nosso Facebook, lá na fanpage, facebook.com/TV Banqueta. Você que está assistindo pelo canal 6 da NET ou tvbanqueta.com.br ou em nossa fanpage, percebeu que no intervalo o áudio deu uma soltura aí, vocês puderam ouvir aqui o intervalo, mas ao vivo funciona, é assim mesmo. Aqui nada é gravado, tudo é ao vivo, como diz o nosso Faustão Se Vira. A gente se vira nos trilhos, nós se viramos em 1h30, 1 hora e ficamos aqui levando esse bate-papo especial para vocês aí de casa. Bom, daqui a pouco tem a palavra do técnico Leston Júnior, vai chegar aqui conosco falando sobre esse jogo contra o Uberlândia, a vitória do Vila Nova sobre o Verdão do Triângulo e muito mais ainda em nosso programa. E claro, daqui a pouco, terminando o programa, o Rony vai cantar a música aqui, se ele fizesse o terceiro gol, né, Rony? Não, tô de zoeira com você. Bom, então vamos lá, chamar o Leston Júnior chegando aqui no programa para comentar esta vitória do Vila Nova, 2-0 para cima do Uberlândia. Primeira parte, ele vai falar sobre o jogo, como foi. Solta o Leston aí. Um jogo dentro do que a gente esperava de dificuldade pela equipe do Uberlândia, né, por ser um time muito consistente, principalmente no aspecto físico, assim, é um time grande, é um time que, nessa característica de jogo, no nosso campo um pouco mais apertado, era um time que exigia muito da gente, principalmente a disputa da primeira bola, né, em cima, mas na mesma proporção, nós esperávamos a mesma consistência que nós tivemos contra o Atlético, que nós tivemos contra o Cruzeiro, que nós tivemos contra a Caldense e contra o América de Teófilo Otoni, né? Que é o nosso padrão. E realmente a equipe se ouve bem nos 90 minutos. Eu acho que até no começo do jogo a gente teve um pouquinho de dificuldade de entender que o Uberlândia ficava com principalmente a última linha muito funda e tirava da gente a condição de usar a velocidade do Felipe e do Rony, né? Então demoramos a entender um pouquinho, mas depois da parada técnica a gente conseguiu melhorar, conseguiu organizar, né? E aí foi um jogo onde depois dos 30 do primeiro tempo a gente começou a criar mais. E aí é o que eu disse para eles antes do jogo na pré-eleição: quando você é melhor no jogo, você tem que traduzir em gol. E 2 minutos antes do nosso primeiro gol, nós tivemos quase 5 escanteios seguidos. Então aquilo era prenúncio que você estava aproximando e daqui a pouco ia ter uma grande chance. E quando tivemos, fizemos, e a partir dali o jogo muda, porque aí o Uberlândia se lança e você desenha o segundo tempo inteiro o contra-ataque para matar o jogo. E nós tivemos a felicidade ali no lance do Rony, um lance que tem mais ou menos assim, emblemático, porque caracteriza esse time, assim, é um time muito aguerrido. E o Rony brigou 2 vezes pela bola e teve o mérito de fazer o segundo gol e dar tranquilidade e fazer com que a gente conduzisse o jogo, ficando mais perto de fazer o terceiro do que tomar o primeiro gol. Então eu tenho que parabenizar os atletas pela consistência, pelo grande jogo e, obviamente, agradecer ao torcedor, agradecer, né, ao povo de Nova Lima pelo apoio, pelo incentivo. O torcedor, mesmo entendendo a dificuldade da equipe, apoiou o tempo todo e foi fundamental para que a gente conquistasse o resultado. É interessante o nosso Leston Júnior citar isso. Realmente, ontem era um bom público, mais uma vez, no Alçapão do Bonfim, apesar do Vila estar vindo da derrota. É o torcedor percebendo que o time está jogando bem no Campeonato Mineiro. Mais uma vez, o Leston aparece aqui no Banquete Esporte, falando agora sobre o time que iniciou a partida. Na tela com o treinador. Eu acho assim, esse time
é um time muito equilibrado, esse time que iniciou hoje, né? Que pese você ter 3 volantes, você é um time que o Luiz Mário chega bem na frente, o PV é um jogador que articula bem na frente, então você é muito equilibrado. Obviamente que nós temos alguns jogadores, posso citar, por exemplo, o Tio, que é um jogador que teve lá lesão, ficou ali 2 semanas praticamente sem treinar, e isso representa muito no que diz respeito a condicionamento. Então pode ser que daqui a pouco, com uma melhora física, você ganhe uma opção, porque dá para ser consistente também com um ou outro jogador diferente. Eu acho que a ideia principal é que tem que ser preservada, de um time mais próximo, de um time mais aguerrido, de um time mais consistente, porque você vai sempre criar chance de gol. E se você for um time que não dê tantas oportunidades ao adversário, por exemplo, quando nós demos para o Tricordiano aqui naquele 1-1, talvez tenha sido o jogo que a gente mais foi desequilibrado, você está sempre perto de ganhar. Então, acredito que essa ideia vai ser preservada e vamos respeitar o merecimento de cada um no dia a dia, no treinamento, para a gente ter lá contra o RT um time consistente em condição de fazer um grande jogo. Tomara realmente faça um grande jogo e vença o RT lá em Patos de Minas, domingão, com transmissão da TV Banqueta. Fagundes, falando sobre esse time do Vila Nova, o meio-campo vem sendo uma espinha dorsal realmente do time, principalmente os 2 volantes fazendo a cada dia excelentes partidas. Sem dúvida nenhuma. O meio de campo do Vila é o ponto alto hoje do time, porque o Leston descobriu o segredo ali de acertar com os volantes Paulo Vitor, Leandro e Luiz Mário. Né? O Luiz Mário é muito mais volante do que um meia, armador. Então, está com os 3 volantes. Acho que acertou o meio de campo. Ali agora coloca o Jonathan, que quando precisa daquela marcação mais implacável, né, o jogador sabe fazer essa função e segue a orientação do técnico. Precisa de um jogador mais versátil. Ele pega o Tio, coloca ali no meio. O Tio, claro, tem que estar numa condição melhor. Ele até disse numa entrevista aí, acho que ontem, né, depois do jogo, pra gente. Ele tem problema de dores, né, sente dor, trata de uma, cura e volta a outra dor e tal. Mas é um jogador que inteiro, não tem outro para colocar ali no meio. Né? É um cabeça pensante, é um cara que sabe reter a bola na hora certa, sabe lançar, sabe dominar, sabe fazer o que tem que fazer com a bola. Então, o Tio seria o cara. Mas tem o Jonathan, como eu já disse, o meio de campo do Vila é o ponto alto. A defesa eu já disse, né? Tem aí uma variação de jogos regulares e jogos não muito regulares nas laterais. Né? Inclusive, tem uma notícia aí, né, que o Fred deve falar daqui a pouco, ele está mais por dentro, de uma das laterais do Vila. Mas os 2 zagueiros perfeitos, o goleiro, né, eu acho que não precisa nem de comentário, o que ele tem feito pelo Vila, e aquilo que nós dissemos aqui, é um goleiro que sai da área para incentivar os seus companheiros, vai lá e grita, é um líder natural, o Fernando Henrique, né, o Gladstone com o Lula perfeitos ali na zaga, meio de campo bom, e o ataque voltou a funcionar, funcionando bem, né, provou isso ontem. Já vinha jogando bem, mas agora parece que a coisa encaixou, né? Deu certinho, o ataque funcionando, o meio de campo fazendo essa espinha dorsal do Vila Nova, que eu disse, né, que perfeita, e eu acho que o time está completinho aí. Falta agora mais uma vitória. Com tudo isso que nós estamos falando, o Vila conseguiu apenas 2 vitórias. Né? É um negócio que a gente tem que levar em consideração. Tantos jogos a gente está elogiando muito, mas são 2 vitórias apenas. O resto é derrota e um empate. Então o Vila precisa se explicar, porque ontem foi dentro de casa, a torcida compareceu, a torcida incentivou, gritou. Eu acho que agora está na hora certa do Vila conseguir uma vitória fora contra o RT. E essa vitória vai alavancar essa ida do Vila, a trajetória agora para cima e brigar lá em cima para entrar no G4. Daqui a pouco nós vamos comentar também sobre essa partida contra o RT, vamos comentar como que o Vila deverá ou poderia entrar, quem sabe, diante da URT. Agora nós vamos falar sobre o WhatsApp, mais participação conosco aqui, Fred, torcedor titular mandando a ver no Banqueta Esporte. Isso, graças a Deus, agradecer a audiência, né? O Adair Boca falando do Felipe Augusto, que se redimiu com a torcida, com o futebol, bola pra frente, só falar de alegria agora. O Augusto está dizendo também que se o Vila Nova
na opinião dele, o Vila Nova, esses 2 jogos, tanto do Uberlândia e agora o RT, são fundamentais, que ele espera a classificação do Vila Nova. O Castanheira, ex-vice-presidente do Vila Nova, mandando um abraço. Outro nesse caso, presidente João Bosco Pessoa, Fagundes, mandando um abraço para você. O ex-vereador Leci Campos com sua esposa Magda nos assistindo, um abração, um beijão aí para Magda. O Luiz Carlos Gomes, presidente da MCE, nos assistindo, um grande abraço para ele. A mãe do Felipe Augusto, direto lá de Valadares, a senhora Adriana nos assistindo, Helder nos assistindo. Agora tem Adão Gomes, também um ex-presidente do Vila Nova, tá vendo a nossa audiência, perguntando para o Rony, um pouco fora da questão do Vila Nova. Rony, na sua opinião, qual que é o melhor centroavante brasileiro, atuando fora e dentro, e depois só dentro daqui? Bom, no Brasil eu acredito que seja o Fred, né? O início de ano do Fred tem acompanhado de perto, tem sido muito bom mesmo. Os números mostram isso, né? Que para mim é um dos melhores do mundo, do Brasil e do mundo, claro. E do mundo acompanho bastante Aubameyang, o Borussia, é um cara muito versátil, muito rápido e que sabe fazer muitos gols. E em quem o Rony se espelhou? Ou se espera ainda? Olha, eu tenho muitos ídolos, assim. Eu me espelho em bastante jogadores, como Ronaldo, Adriano, né? Que a gente joga na mesma posição. Jogadores que eu sempre acompanhei, cresci acompanhando e cresci torcendo para eles. Tive o prazer de poder atuar ao lado do Adriano. Você jogou lá no São Paulo? Uma figura... Qual que é a do Adriano, Rony? Sem palavras. O Adriano, nossa, foi um pai para mim lá dentro. Tenho ele dentro do meu coração, me ajudou muito. Com 16 anos não é fácil você subir profissional, jogar uma Libertadores. E ele me ajudou muito, me acolheu, me chamava de Adrianinho, estava sempre comigo, me ajudou muito. E ele tem um problema desde aquela... Porque ele foi pro São Paulo depois de ter vindo... Depois de ter abandonado a Inter, né? Um cara para deixar de viver em Roma, mas tudo bem. Mas, qual que é o problema dele, na real? Bom, eu acredito que seja amizade, alguma coisa assim desse tipo, porque dentro de campo ele é fenômeno. Né? E é boa pessoa? Como pessoa é todo mundo fala maravilhosa, isso, né? Maravilhosa pessoa dele, acredito que seja nesse sentido mesmo. E com o treinador, quem te comandou já? Olha, tive o prazer de ser campeão brasileiro com o Muricy também, um cara sem palavras, um cara trabalhador, um cara honesto e justo. E quero, né, salientar aqui, reforçar aqui o carinho que eu tenho pelo Leston Júnior, um cara que me ajudou muito, sempre me tentou levar para os clubes onde passou. E ano passado tive o prazer de poder conhecer pessoalmente, um cara que sempre esteve do meu lado. Eu não tive um bom momento ano passado e mesmo assim ele apostou no meu trabalho. Eu sou muito grato ao Leston. Leston realmente é um treinador de espelho. Agora nós vamos exibir para vocês os resultados de mais uma rodada importante do Campeonato Mineiro. Resultado, claro, que teve a vitória do Vila Nova 2-0 para cima do Uberlândia. Na tela, por favor, os jogos de mais uma rodada, a 7ª. Tombense perdeu em casa, 2-1 para a Caldense. O América perdeu para o Cruzeiro no Clássico, Vitória Celeste 1-0. O RT 1, América de Teoflotone 1. Mostrando os outros jogos da 7ª rodada, o Vila Nova venceu o Uberlândia por 2-0. Parece que está 2-0 ainda para o Atlético. 3-0. Fred informa então, Marco Antônio Bruck, 3-0 em cima do Tupi. Democrata de Valadares e Tricordiano estava 0-0. Estava 0-0. Daqui a pouco a gente atualiza. Pois é. Agora então a classificação, claro, não está tão atualizado porque temos esses jogos acontecendo, Atlético, Tupi e Democrata e Tricordiano, mas vamos passar para vocês aí de casa a classificação. Mais ou menos, daqui a pouco o Galo vai ficar na liderança, voltando porque está vencendo por 3-0, vamos ver o Democrata continua lá embaixo, nós vamos passar a classificação, só uma base para vocês aí de casa. Vamos lá na tela. Primeiro era o Cruzeiro ontem. Então o Atlético primeiro com 21 pontos. 21 pontos, Cruzeiro vai para o segundo com 19. Terceiro a Caldense com 11, campanha boa da Caldense de novo, hein? Impressionante a campanha da veterana. Em quarto o América com 11 pontos, Tombense em quinto com 10 pontos. Em sexto, o RT com 10, virando a tabela. Vamos lá. Uberlândia em sétimo com 9. O Vila Nova está na 8ª colocação com 7 pontos ganhos. Tupi na 9ª com 5 pontos. Tricordiano foi para 5 também, está empatando até o momento.
Democrata também empatando, está ainda a 4. Tricordiano permanece na 10ª e Democrata de Valadares na 11ª. E o Lanterna continua sendo o América de Teófilo Otoni com 3 pontos ganhos. É uma base da tabela. E se a gente perceber, o Vila não está tão longe do G4, né, Fred? Não está tão longe. Por isso que essa vitória contra o RT, se a gente for pensar, a tabela, os resultados têm nos ajudado. Contra o Atlético, a gente já podia ir para a zona de rebaixamento, os resultados ajudaram. O jogo, essa rodada de hoje, dependendo agora de ter confirmação do Tricordiano empatou, foi 0-0, então não encostou na gente, senão ele teria 7 pontos também. Resultado bom, né? Resultado bom pro Vila, então acho que vai dar certo lá contra o RT. Agora, é importante salientar que o Vila ainda pega 2 times que estão na frente, Tombense e tem um outro aí que está pertinho lá no Tupi? G4. Tupi, Tupi está embaixo. É Tombense e o RT. E a América. Não, e o América. Mas vamos esquecer um pouco o América. Vamos pensar nos times aí. O Você RT. acha, então, que a gente disputa... Vamos voltar à tabela aí, Alessandro, por favor? Disputa uma vaga sem ser com o Atlético, Cruzeiro Só e América. Até para o Rony também dar sua opinião. Exatamente. Vamos lá. Próximo jogo do Vila contra o RT. Isso. Tá, mas vamos lá. Na sua opinião, é Cruzeiro, Atlético, América e briga por mais um Caldense, Tombense, o RT. Vamos considerar que o América fique também no G4. É isso que eu estou te falando. Tá. Atlético, Cruzeiro e América. E América. A outra Fica uma vaga é disputada para quem? Exato. Eu acho Tombense, que aí, RT, passa a tabela, Tombense, Alessandro. Tem a Caldense ali, que já foi adversário Caldense, do Vila. Tombense, RT. O RT e Vila Tombense. Nova. Eu tiraria até o Vila. Vila disso aí. Eu acho que a briga do Vila vai ser com a Caldense. Aí para essa vaga. Aí dá para se perceber a importância que tinha um jogo contra a Caldense fora de casa. Não, eu não vou pensar nisso não. Não, eu sei, não estou pensando nisso não, mas eu estou só citando. Porque o Vila, em time para time, o Vila tem um time melhor do que o da Caldense. Isso é nítido. É aquilo que eu falei antigamente. Tudo legal no Vila Nova e a bola não entrou, mas eu acho que agora... São águas passadas. Agora, se você me perguntar América e Vila, eu sou mais Vila Nova. Eu também. Entendeu? Porque o Vila não vai ser adversário. Diz que jogou bem ontem contra o Cruzeiro, eu não vi o jogo. Né? Diz que o América atuou bem, principalmente no segundo tempo. Mas eu acho que o Vila tem condições de superar o América. E a briga aí vai ficar... o RT, nós contando que o Vila ganhe da URT e ganhe do Tombense aqui, né? Aqui em Nova Lima. Aí sim o Vila vai pegar, porque, igual eu falei, o América vai ser um adversário mais difícil, mas não é aquela Brastemp, aquele jogo, né, que o Vila pode perder. Tem amplas condições de ganhar. E tem ainda o time do Tombense, né, que joga aqui, e o RT. E a Caldense. A Caldense também vai ser atropelada aí no meio do caminho. Já nós vamos para o chutômetro, passando a próxima rodada do Campeonato Mineiro, mas agora vamos falar desse jogo entre o RT e Vila Nova, domingão, 4 horas da tarde, transmissão aqui da TV Banqueta. Você pode nos acompanhar no canal 6 da NET ou no tvbanqueta.com.br. Também tem a opção em nossa fanpage facebook.com/TV Banqueta. Este jogo, o RT e Vila Nova. Para você, Fagundes, Leston poderia, ou quem sabe pode manter, e tem que manter este mesmo esquema diante da URT, por ser fora de casa, ou poderia, quem sabe, utilizar os jogadores que foram utilizados no segundo tempo, um time mais avançado, para conseguir a vitória, já que interessa muito o Vila Nova. Esta partida, principalmente a vitória. Bom, na minha opinião, ele deve manter o mesmo time, principalmente que vai jogar fora, vai jogar no campo do adversário. Ele deve manter o mesmo time que começou ontem, o mesmo time que jogou contra o Atlético, começou contra o Atlético. Então, aí ele vai ter que, eu acho, né, que ele deve continuar com o mesmo time. E alterar no segundo tempo, quando for necessário, colocar um time mais agudo, né, mais para frente. Você também é mais cauteloso contra a URT, Fred? É uma situação muito difícil, né? Eu prefiro sempre jogar com meia de ligação. Não que o Jonathan não seja um meia, mas um meia... Meia atacante. Mais meia, vamos dizer assim, se existe isso, né, Rony? Mas eu tenho total tranquilidade, com toda a sinceridade do mundo, que com certeza absoluta o Leston vai escalar aquilo que for melhor, e é o treinador, é os jogadores. E para você o que é melhor? Para o Fred, o que é melhor? Um meia de ligação. Eu jogaria com com Paulo Vitor, Luiz Mário. Uma decisão muito difícil do Leston
Leandro ou Jonathan, que o Leandro é aquele jogador que a gente não fala muito, mas também está muito bem o Leandro. Está muito bem o Leandro, então eu tiraria o Leandro ou o Jonathan e colocava o meia de ligação. Mas eu tenho total tranquilidade que o Leston vai escalar aquilo que tiver melhor e é uma das coisas que um treinador ganha o seu elenco, né? É a meritocracia que o Leston faz muito. Verdade. E pra você, Rony, você entraria com o mesmo time? Tô brincando. Vou te perguntar isso não. Fica tranquilo. Eu vou te perguntar sobre o RT. Partida difícil, um adversário também tradicional do Campeonato Mineiro, mas com o Vila tem condições, né, de conseguir uma vitória. A gente tem total condições de fazer um bom jogo lá. Acredito que essa semana a gente vai fazer uma semana muito forte, como foi feita na semana passada também. Voltando também à sua pergunta anterior, acho que quem for melhor durante a semana tem grande chance de jogar. Com o Leston funciona assim, mas temos grande chance de fazer um bom jogo lá e buscar pontuar, né, que é o mais importante. Essa informação é importante, que o Fagundes já deu até uma dica no início do programa. O Vila Nova teve uma baixa. O Oswaldir, lateral direito, rescindiu o contrato com o Vila Nova. Segundo ele, teve uma proposta um pouco melhor para jogar em outro time. A gente ainda não sabe qual o time, se ocorreu mesmo essa proposta, mas ele pediu rescisão do seu contrato. E o Vila vai continuar sem o Djalma. O Djalma estava lá no campo ontem, conversei com ele junto com o fisioterapeuta Moselli. Como é que chama o fisioterapeuta sem ser o Cristóvão? Cristóvão Guilherme. Guilherme Moselli, filho do meu amigo Antônio Moselli. Ele disse que não tem condições. E o Djalma assim, não, acho que dá. Aí o fisioterapeuta, não dá. Então, o Djalma também, que é bem bacana, gente fina demais, o Vila vai ficar sem o Djalma e o Oswaldir, que desejamos a ele boa sorte. O Gabriel tá bem, né? A gente espera ele um pouco atacando mais, né? Mas que o Oswaldir tenha boa sorte, mas mais boa sorte. Aliás, aproveitando a deixa, o Gabriel agora, a partir de agora, ele não está vendo, não vai ter a sombra do Oswaldir, que eu acho que era uma disputa, né? Até o Rony tinha confirmado isso, estavam disputando a posição. Com a liberação do Oswaldir, o Gabriel agora vai deslanchar no time do Vila, vai jogar melhor, né? Eu até quero vê-lo jogando como estão dizendo, que ele é mais ofensivo, né? Ele apoia, é um jogador que apoia muito. Então, eu preciso de ver isso do Gabriel. Até agora vi ele muito preso atrás, marcando. Aliás, um senhor marcador, né? E joga bem, ele veste a camisa com muita vontade, né? E um jogador lutador. Então, vamos ver isso aí com o Gabriel, que eu acho que vai se soltar mais agora. Nós vamos agora aos próximos jogos do Campeonato Mineiro. Aliás, o próximo jogo, mais uma rodada importante, a 8ª do nosso estadual. E nós vamos aproveitar e fazer o chutômetro no nosso quadro sempre no fim do programa. Vamos lá então à 8ª rodada do Campeonato Mineiro, que já começa no fim de semana. Vamos lá. Tricordiano e Atlético vão se enfrentar em Três Corações. Divide a tela, por favor, titular, para a gente passar este chutômetro, para quem está em casa nos acompanhando. Vamos lá para a gente fazer esse chutômetro. Oi, esse jogo Atlético e Tricordiano será em Divinópolis. No Farião. Divinópolis? Então aí está aí a confirmação do Fagundes, sempre atento. Tricordiano e Atlético vai ser então lá no Farião, em Divinópolis. Esse jogo, para mim, o Galo vence por 2-0. Para você, Fred. O Atlético vence por 3-0 e o Tricordiano, ele não caiu no último ano, né? Venceu na última rodada do Atlético. E quando a gente vê uma tabela Caldense na frente, o RT, por mais que o Vila mereça, esses times também merecem. A Caldense tem um baita do centro de treinamento, tem um clube maravilhoso, tem sócio-torcedor, então tem que privilegiar esses times. Já o Tricordiano, para mim, é um semi-amador, o presidente é um maluco, não paga taxa de arbitragem, então eu acho que vai dar Atlético, o Tricordiano tem que cair para a segunda divisão. Quanto? 3-0 Atlético, 3 gols do Fred, meu ex-ídolo. Para você, Rony, essa vitória do Galo ou vitória do Tricordiano ou empate? Seu placar? Olha, na minha opinião, acho que o Atlético ganha 3-0, mas não 3 gols do Fred, né? Tô brigando na artilharia. Foi mal. 3-0 Atlético. Para você, Fagundes. O Atlético está livre, né? Acho que Libertadores agora só em abril. Então, quer dizer, o Roger Machado vai deixar o time jogar, vai observar bastante. 4-0. Tupi Democrata lá em Juiz de Fora. Para mim, o Galo Carijó vence por 2-0. Para você, Fred.
1 a 1. Rony. 1 a 0 Tupi. Fagundes. 2 a 1 Tupi. Cruzeiro e Tombense. Cruzeiro precisa vencer para segurar Tombense para o Vila. Então, Cruzeiro me vence por 1 a 0. Para você, Fagundes. Para mim? Eu? É, você chama Fagundes, né? Por enquanto. Cruzeiro e Tombense? É. Claro. Cruzeiro 3 a 0. Fred. Cruzeiro 2 a 0. Rony. 3 a 1. Vamos virando a tabela lá, titular. Alessandro hoje no comando da nave. O RT e Vila Nova. Para mim, o Vila, claro, vence. 3 a 0 para você, Fred. Não sei não. Quanto que foi Tupi e Vila Nova ano passado? Lá em Juiz de 1 Fora. a 0 pro Vila. 1 a 0. Vai ser 1 a 0 pro Vila também. Eu tô sentindo uma energia e vai ser... Nós vamos julgar igual vencemos o Tupi com o choro do Manula. Com o choro do Manula? Igual ano passado. Para você, Rony, esse jogo entre Vila Nova é uma vitória, com certeza? A vitória. Acho que 2 a 0. 2 gols seus? Que seja. Para você, Fagundes. 2 a 1 Vila. 2 a 1 Vila. Agora, te cortando antes de passar para outro, o NEM, lá da sexta-feira, está passando o histórico entre Vila Nova e o RT desde que o RT voltou para o módulo 1. Em 2014, o jogo foi em Nova Lima. O Vila venceu o RT por 3 a 1. Em 2015, foi em Patos de Minas, 0 a 0. Em 2016, também em Patos de Minas, o Vila venceu o RT por 1 a 0. Tomara que continue essa sequência para o Vila Nova. Uberlândia e Caldense, jogo difícil. Mas também o Uberlândia... Talvez vença a Caldense. A gente torce contra o Uberlândia, mas a Caldense... Também. Esse jogo então tem que foi ser empate. 1 a 1 para você, Fred. 0 a 0. Você, Rony. 1 a 1. Fagundes. 2 a 2. América de Aflotone e América. Torcer para o América de Aflotone vencer o América, apesar que o América também está quase classificado. Vamos no empate também, 2 a 2 para você, Fred. América de Aflotone, porque o América Mineiro é como o Uberlândia. Tanto o América Mineiro quanto o Uberlândia quer ser maior que o Vila, mas o Vila Nova, o estádio que tem o América e esse trem que vem daqui, vem dali, nós seríamos muito maior que o América. Então, América de Aflotone. Para você, Rony. Eu vou 0 a 0. Você, Fagundes. América de BH 1 a 0. Agora, o Fagundes, o América de Aflotone está levando seus jogos, está mandando lá em Teoflotone mesmo? Você tem essa informação? Normal. É, porque é um estádio de péssima terrível, qualidade, né? infelizmente. Terrível. Para a imprensa, para os jogadores, e ainda continua no Mineiro, mas é assim que funciona, infelizmente, em nosso estadual. Nosso programa está chegando ao fim nessa segunda-feira. Agradecendo mais uma vez a sua participação, Fred. Estaremos juntos no próximo domingo, a partir das 4 horas da tarde, levando para vocês aí de casa a melhor transmissão de Vila Nova e o RT. Tomara que seja uma grande vitória do Leão, né, Fred? Tomara que seja uma grande vitória do Leão. Acreditamos na diretoria, no presidente Márcio, nos seus vice-presidentes. Acreditamos demais no Lesson Júnior. Com certeza vai levar aquilo que for melhor que está acontecendo no momento Vila Nova, e contamos com a audiência de todo o público novalimense a partir das 15 horas, o nosso pré-jogo, né? Tudo lá com as câmeras abertas, depois do nosso jogo funcionando como rádio. Agradecer a presença do Rony, desejar a ele toda a felicidade do mundo, um abraço para sua esposa, sua filhinha que está aqui em cima na nossa recepção nos assistindo, e que dê tudo certo para o Vila Nova e para o Rony. Geraldo Fagundes, comentarista Credibilidade, domingo, juntos e misturados, às 4 da tarde, lá em Patos de Minas. Quem sabe uma vitória do Vila para ir brigar mais ainda para o G4, né, Fagundes? Primeiro eu quero retribuir, né, o abraço ao João Bosco Pessoa, grande amigo. E Vila Nova é isso aí, gente, é o que nós vimos ontem. Então, a expectativa nossa é que o Vila volte a fazer um grande jogo lá contra o RT, e nós estaremos lá juntos, né, juntos e misturar, como você disse, para ajudar o Vila a trazer essa vitória para Nova Lima. Uma boa noite a todos. Rony, muito obrigado pela sua presença aqui no Banqueta Esporte, abrilhantando nosso programa desta segunda-feira. Nós temos o Ney Lopes, narrador muito tradicional aqui em Minas Gerais. A narração dele, né, Fagundes? Quando ele grita gol, ele fala, ele é mal que nem o Pica-Pau, e sai a risada do Pica-Pau. Vou pedir ao Ney Lopes essa semana, Luiz Carlos Gomes está nos assistindo aí, um abraço para o presidente da MCE. Luiz, me cobra, vou pedir ao Ney Lopes esse bordão dele para quando sair o gol do Rony, eu falar, ele é mal que nem o Pica-Pau por causa do seu cabelo. Aí vai soltar a risada do Pica-Pau, beleza? Beleza, combinado. Quero agradecer também a vocês da Banqueta Esporte pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar participando aqui. Agradecer também a toda a diretoria do Vila, que
tem nos ajudado muito, tem se esforçado muito para manter em ordem tudo o que a gente precisa, dando total suporte. Agradecer também toda a torcida que tem um carinho muito grande por mim e tem nos apoiado bastante, que faz muita diferença. Peço a todos que continuem comparecendo ao estádio, tanto dentro como fora de campo, nos apoiando, que isso faz muita diferença pra gente. Com certeza. E agradecemos principalmente a você de casa pela grande preferência. Reprise do nosso programa amanhã, logo após o Espaço Câmara, sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Eu te espero domingão, às 4 da tarde. Nossa jornada começa uma hora antes, às 3 da tarde, levando as emoções e as informações para vocês. Durante a nossa jornada, no começo, vamos ter as imagens da chegada do Vila, entrevistas especiais e durante o jogo funcionando como se fosse uma rádio, porque o direito às imagens de transmissão pertencem à TV Globo. Mas, mesmo não tendo as imagens durante o jogo, aqui não vai faltar nenhuma emoção e principalmente informação para vocês de casa. Segunda, estou de volta às 8 da noite aqui com meus companheiros no Banqueta Esporte. Uma ótima noite para vocês e uma excelente semana. Banqueta Esporte. Apoio Candeias Bar. Já que Minas não tem mar, música ao vivo é no Candeias Bar. Porta Principal. Distribuidor Gerdau. O aço para sua construção. Torre Mármores e Granitos. Melhor acabamento e sempre os melhores preços. Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade, mínimo em preço. Frutas e legumes fresquinhos todos os dias. Hipercarnes. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. A melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Posto Petrolim. Combustível com a garantia da qualidade Shell. Você só encontra no Posto Petrolim, na Praça do Senai. Anacar. A esquina das peças e acessórios para o seu veículo. É ali, no Bonfim.